e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não mudará em vão. Creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, tive vencer. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Juliano, Jamiles, pela parte do louvor que preparou o nosso coração. Vamos meditar na palavra agora. Eu queria abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 25. Boa noite a todos vocês. Quero realizar a oração da noite de segunda-feira. E depois, quando nós realizarmos esta oração da noite de segunda-feira, nós vamos trazer então a palavra, esse estudo com o professor Samuel. Antes, porém, eu quero realizar esta oração. Ainda estou aqui no Rio de Janeiro. Procurei um lugarzinho aqui, a imagem não está boa, está faltando luz aqui, mas eu preciso de realizar esta oração por vocês, por mim, por nós, e fazer os agradecimentos aqui a todos vocês que estão fazendo por onde a gente continuar com esse ministério. Essas pessoas que têm colaborado com, além das suas orações, têm colaborado com seus dízimos. Então, eu gostaria até de fazer um apelo para todos vocês que estão aqui no canal, que participam. Envie seus dízimos aqui no ministério para que nós possamos dar continuidade a essa propagação do Evangelho, porque é o professor Samuel que tem essa oportunidade de falar, de trazer todo o seu conteúdo que Deus lhe deu, trazer para a gente é alcançado, é abençoado com esses ensinamentos. Tem cada pessoa que participa aqui, a equipe do EC519 também, que tem essa oportunidade de pregar, de orar, de fazer a obra de Deus em forma virtual e levando a palavra a muita gente. Tem também as mães em oração. Então, eu preciso muito que vocês tenham essa compreensão e a alma generosa para que venha prosperar. O Senhor diz que a alma generosa prosperará. Então tá aí, chave do Pix, QR Code, os horários de reunião para vocês que moram em Itabirito, os endereços aí das páginas sociais, meus livros, o endereço da nossa congregação, telefone, o site, está tudo aqui, essas informações. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Depois eu trago aqui o professor para ele trazer essa explicação de Lucas. Deixa eu fechar aqui que está ventando um pouquinho. De Lucas 14, né? Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai,
Em o nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento, eu quero abençoar essa noite de segunda-feira na minha vida e na vida de todos que aqui estão conosco nessa transmissão, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que não está orando agora nessa transmissão, nesse horário, não abriu o link agora para orar comigo na noite de segunda-feira, mas ela está orando mais tarde, em outro horário, na madrugada, outro dia. Que o Senhor a alcance também, ó Pai. Porque só em ela ter aberto esse link, só em ela clicar nesse link e abrir, isso é uma reação, Senhor, porque chegou até ela e ela reagiu com o coração quebrantado, sabendo que é um canal de oração, um canal de ensinamento, de escola dominical. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoe, dando-lhe conhecimento, entendimento. Abençoe essa pessoa, Pai, abrindo-lhe a mente, abrindo-lhe, ó Deus, os olhos espirituais para que ela possa ver. Ó Deus Todo-Poderoso, nas tuas mãos eu quero colocar, ó Pai, a vida de cada um que está aqui comigo, meu Deus, nesse canal. Já estamos chegando a 10.000 pessoas inscritas nesse canal, e essas pessoas que estão se inscrevendo, essas pessoas que estão assistindo e participando conosco, ó Deus, eu tenho certeza de que é o Senhor que está colocando no nosso caminho para que a gente possa orar por elas. Usa cada um de nós aqui nesse canal, é tempo de oração. Usa mim, usa o professor Samuel, usa, meu Deus, o doutor José Luiz, quando começar com o podcast. Senhor, usa a equipe de mães que oram todos os dias. Usa, meu Deus, o EC 519, a equipe que traz a oração e uma mensagem. Ó Senhor, nas tuas mãos eu quero entregar, meu Pai, a minha vida, a vida da minha esposa, meus filhos, meus netos, a vida dos meus primos, sobrinhos, tios, cada um com a sua família, a vida das minhas irmãs, meu irmão, a vida da minha mãe, eu entrego nas tuas mãos e confio de que o Senhor está cuidando, Pai. Ebenezer, até aqui o Senhor tem sido conosco, tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai. E essa pedra que nós colocamos como marco, assim como Samuel, ele colocou uma pedra como monumento, como um instrumento de memória para que todos venham se lembrar. Essa pedra hoje é Cristo, é a pedra rejeitada pelos construtores, por Israel, e que nós aceitamos no nosso coração. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para expressar. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim e por nós. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bom. Eu vou então pedir para poder você se inscrever. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e envia esse link para outras pessoas, dizendo para elas se inscreverem, pois nós estamos aqui todos os dias, 5h15, a oração do EC 519, 6h15, paz para a cidade, com a unção com óleo, e também a oração das mães, 9h15, à noite, oração. É um canal de oração. Deus abençoe todos vocês que quiserem mais. Nós temos aqui a playlist com a escola dominical, todas as escolas, todas as aulas com o professor Samuel está aqui. E nós temos também aqui estudos bíblicos, falando da escatologia, do livro do Apocalipse. Nós temos algumas playlists aqui que é muito bom para você. Tá bom? Então vamos lá, professor. Vou soltar aqui com você agora. Vou desligar o meu microfone para liberar o microfone aqui para o professor. 5 em diante.
do 25 ao 33. Esse é um texto onde Jesus fala sobre o discipulado, e eu queria meditar um pouco sobre isso. O contexto imediato de Lucas 14, Jesus estava na casa de uns fariseus, e ele percebe o ambiente tóxico religioso ali daquela casa, onde o pessoal ficava querendo sentar nos primeiros lugares, dando importâncias. E logo após esse momento, Jesus fala algumas parábolas. Dentre as parábolas que ele diz, ele narra a parábola da grande ceia, onde um senhor mandou chamar várias pessoas e as pessoas se recusaram, fazendo uma metáfora com o reino de Deus. E posteriormente ele fala que esse mesmo senhor pede para encher a casa daqueles que são indignos, daqueles que não mereciam, mostrando aí um pouco da obra da graça de Jesus em nosso favor. E aí vem o texto de Lucas 14, 25 ao 33, quando Jesus fala sobre o custo do discipulado. E eu queria meditar um pouco disso, né? Como que às vezes é difícil a gente pensar sobre a caminhada cristã, né? Ao mesmo tempo que ela é obra da graça, ela me parece ter algum tipo de custo, né? E entender qual é o custo do discipulado de Jesus, né? A palavra disciplina vem da palavra discípulo, né? Então é estar sobre o regimento, sobre o senhorio desse Senhor. E é interessante que a gente faz muita confusão, né, quando fala assim, mas para ser discípulo de Jesus a porta é estreita. E de fato Jesus fala que o caminho que conduz à vida eterna é estreito. Só que Jesus também fala que seu jugo é leve, seu fardo é leve, seu jugo é suave, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, o apóstolo João vai dizer que os mandamentos de Jesus não são penosos, mas Jesus vai dizer que é necessário negar a si mesmo, tomar sua cruz e andar. Então parece que tem dois discursos, um falando que tem um preço alto e outro falando que é leve. E a gente vê esses extremos, assim, até no nosso meio religioso, uma galera achando que caminhar com Jesus é uma privação, assim, de tudo quanto é alegria, prazer, festa, não pode sorrir, porque afinal ando com Jesus e para ser de Jesus de verdade tem que quase automutilar, fazer penitências. Nós temos esse extremo e temos aquela galera que acha que andar com Jesus é só uma teoria, assim, que já está resolvido na cruz e que não tem nenhum tipo de disciplina, que não tem nenhum tipo de regimento, né? Afinal é graça, mas é graça e realmente eu não preciso fazer nada mesmo? Ou tem alguma coisa, ou tem algum custo? Então, Jesus fala que tem um custo. Só que o custo não é esse custo religioso, né? Porque a gente tem a tendência de falar assim, olha, o caminho é estreito. Eu sempre gosto de lembrar da minha mãe, né? Minha mãe, quando todo mundo ia lá pedir para ela aceitar Jesus, fazer o apelo para ela, ela falava que não queria aceitar Jesus porque crente passa por muita tribulação, porque o discurso de todos os crentes que iam lá visitar minha mãe para pregar para ela, falou assim, nossa, não é fácil, irmão, estou na prova, estou no deserto. Minha mãe, Deus me livre, eu não quero passar para crente para ficar nesse sofrimento terrível, porque a imagem que se tinha é de uma espiritualidade sofrida, assim, angustiada, né? Então, por um lado, nós temos essa espiritualidade assim, muito masoquista seria um termo meio agressivo, mas muito sofrida, e por outro lado, nós temos a galera que acha que para seguir Jesus você tem que ter realmente, cara, assim, de sofrimento e se separar do mundo, ficar distante de todas as coisas e não ter nenhum tipo de alegria. Mas o que é isso, né? Qual que é o custo do discipulado? E aí eu gosto de lembrar do teólogo alemão, né, Dietrich Bonhoeffer, uma das mentes mais influentes aí do século XX, que junto com a igreja confessante na época da Segunda Guerra fez resistência a Hitler, e ele criticava a postura da igreja, né, convencional, do cristianismo convencional, que se aliava ao nazismo, sustentando as ideias de Hitler e pregando uma teologia da graça que ele falava que era uma graça barata, era uma graça sem estar sobre o senhorio de Cristo, sem estar sobre a disciplina de Cristo. E o que seria estar sobre a disciplina de Cristo? Estar sobre uma disciplina religiosa, não beber, não fumar, não ouvir música do mundo. O que é de fato? Né? Não sorrir, não ir em festa, enfim, sempre tem isso, né? Para Dietrich Bonhoeffer, a graça barata era uma crítica a esse cristianismo de consumo, esse cristianismo nominal, que a gente vê hoje muito, né? Muita confusão em relação ao conceito de graça, né? Só favor imerecido e pronto, ou muito sofrimento para cá, uma vida muito fácil para lá, e a gente não sabe qual é o custo do discipulado. E Jesus estipula, o texto que a gente vai ler, Jesus estipula um custo para o discipulado.
A salvação é graça, é maravilhosa, mas tem um custo, né? A graça, como diz Bonhoeffer, não é uma graça barata. É uma graça que ele chama de graça preciosa, né? Ele critica, então, essa graça barata, que é essa graça que vive uma espiritualidade, mas sem transformação e obediência ao senhorio de Cristo. E ele vai definir que a graça barata é o perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina da comunidade e a ceia sem confissão. Bonito isso, né? Porque às vezes está num momento, a gente vive um momento muito religioso, que você abdica de tudo, aí você vê que de fato não precisa daquilo. Porque uma leitura sincera do Novo Testamento é obra da graça, não vem de vós para que ninguém se glorie, e não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Aí você dá aquela tranquilizada e vê que o que vai te transformar, transformar e santificar, é só a comunhão com Deus, não é uma série de obediências que parece muito mais um farisaísmo do que um discípulo de Jesus, né? Os fariseus que ficavam com esse pode ou não pode. E aí, o Bonhoeffer está criticando essa postura dessa galera que saiu desse extremo e também foi para o outro extremo, de falar, então está tudo resolvido, não tem nada para fazer, eu vou aqui, qualquer coisa, eu vou vivendo minha vida aí sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de transformação, sem nenhum tipo de contrição, e qualquer coisa que precisar eu tenho a graça aqui. Essa é uma graça barata, não é uma graça que transforma o interior, né? É a graça sem discipulado, é uma graça sem cruz, e uma graça sem Cristo vivo encarnado. É uma graça da teologia. É a graça, não, teologia da graça, eu conheço a doutrina da justificação, então, só conhecer isso não gerar nada no seu interior, ainda é uma graça barata. É um discipulado sem custo, né? E aí, eu queria ler para nós o versículo 25 em diante, que diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, primeira coisa aqui no versículo 25, vem uma multidão. Jesus prega de maneira encantadora, atrai multidões. Jesus confronta a avareza religiosa. Então, os oprimidos se identificam com aquele discurso crítico ou confrontador de Jesus com os religiosos. E vê Jesus multiplicar pães e peixes, vê Jesus fazer milagres, a multidão vem junto, mas Jesus não fica capturado por números. Jesus, eu estou vendo um monte de gente aqui entusiasmado, é o lobby social, eu gosto desse conceito, né, de lobby social, que é aquela pressão social, a sociologia usa muito esse termo, né? A gente faz muita coisa pelo lobby social, tá? Todo mundo faz academia, e a pessoa faz academia, e umas febres assim, que a gente vê na sociedade. E aí Jesus não é capturado por aquele lobby religioso, aquele monte de gente, ele fala, olha, se alguém quiser vir após mim, olha como é que é outro contraste, né? Não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, mas se alguém quiser, parece que Jesus é dúbio, né? Uma hora Jesus fala que é obra da graça, outra hora ele fala, agora é na sua mão. Se quiser ser discípulo, você foi alcançado pela graça. Agora, se quiser me levar a sério, em outras palavras, você vai ter que aborrecer seu pai e sua mãe, é um texto perigosíssimo, se você fizer uma leitura literal aqui, né? Parece que Jesus é um extremo antipático, convidando você a ter péssimas relações familiares. E não é isso, né? E aqui é interessante que o original, ele vai falar, que algumas traduções falam assim, aquele que não odiar seu pai e sua mãe, odiar. Aí aqui a revista, você tem a NVI aí? O que a NVI fala? Mais do que a mim? Aí já melhorou, né? A tradução NVI do Juliano aqui fala, se alguém ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, seria uma tradução mais feliz. A minha fala aborrece. A revista corrigida falava odiar. Aquele que não odiar. E aí o texto original, ele dá a entender, a palavra usada aqui, é amar menos. Tipo assim, se alguém não amar menos seu pai e a sua mãe em relação a mim, né? Ou seja, a sua tradução é mais feliz, se não me amar mais do que seu pai e sua mãe, não me colocar como prioridade, não é digno de mim, né? E isso é interessante porque faz um paralelo com o texto lá de Gênesis, quando fala que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Não que ele odiava Lia, aborrecia Lia, né? É porque ele tinha um amor maior. Então Jesus está falando aqui de uma entrega. E aí ele fala assim, olha, amar aquele que não amar mais
ou amar menos, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então já tem uma condicional aqui, a gente precisa entender ela. E ele continua: e a qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, olha só, Jesus está falando de uma metáfora de uma construção, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombam dele. É aquela obra lá, parou na alvenaria, nem rebocou, né? Jesus está dizendo, vocês estão tudo empolgados para me seguir, mas assim, tem um custo para ser discípulo genuíno, né? Isso aqui é muito legal. E ele continua, versículo 30, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Quantas vezes na caminhada do discipulado a gente começa bem uma obra interior à luz da graça de Deus e vai deixando o discipulado de lado e a obra fica inacabada, né? E essa é uma obra que começa agora e termina na glória, né? O apóstolo Paulo vai falar dessa realidade de que, não que eu tenha alcançado o acabamento dessa obra, mas eu prossigo para o alvo, é um caminho, né? O discipulado é um caminho, interessante isso. E aí no versículo 31, ou qual é o rei? Então a primeira metáfora é de uma construção interior, que se você não tiver perseverança, ela fica sem acabamento, ela fica na alvenaria, ela fica exposta aos outros olharem e falar assim, esse cara não é acabado. É a metáfora de Jesus. A segunda metáfora que Jesus usa ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro, calcula-se se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Jesus agora usa uma metáfora de batalha. Então o discipulado tem um custo assim, de enfrentamento, de raça, de batalha, de guerra de um contra o outro. Isso vai ressoando Paulo, que reduz o seu corpo, esmurra o seu corpo, a condição humana, para que ele não pudesse ser condenado. Versículo 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviá-lá uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus fala de amar a ele como prioridade, né, que seria não colocar outras coisas em seu senhorio. Jesus fala de uma obra interior que não pode, que tem que ter perseverança de ir até o fim. E Jesus fala de uma batalha, de um bom combate. Então tem umas coisas interessantes, eu poderia ficar nessas coisas, mas eu listei umas outras condições ou outro custo do discipulado que não tem nada a ver com o custo religioso. Tem gente que fala assim, ó, tá vendo? Ó? Então se você quer seguir de Jesus, você tem que seguir a religião direitinho. Então esse é o caminho dos fariseus, não é o caminho do discípulo. Eu não posso isso, não posso aquilo, não posso ouvir música, não posso... Não, dessas coisas exteriores, diz o apóstolo Paulo, que isso não tem poder nenhum para dar acabamento no nosso interior, não tem poder nenhum contra a sensualidade, vamos dizer assim, sensualidade não sensual, o nosso senso humano, né, que ele está querendo dizer lá em Colossenses. E aí eu coloquei algumas coisas para a gente pensar assim, qual é o caminho do discípulo? Privação religiosa, separatismo religioso, não poder beber, nem ser feliz, nem ter prazer, nem ir em festa, será que isso é o caminho do discípulo? Não parece ser o de Jesus, que não perdia uma festa, era comilão e berrão, tinha um ótimo bom humor, estava sempre ali celebrando, não me parece. Se é pela graça, não tem custo algum? Não tem preço a pagar? A graça tem custo ou ela é barata? Com base nesse texto, eu queria traçar algumas condições do discipulado. A primeira condição é incontestável. Quer ser discípulo de Jesus, você vai ter que sacrificar seus desejos egoístas. Ponto. Quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim e negue-se a si mesmo. O si mesmo é o nosso ego caprichoso, que nos habita. Ele habita na religião. Quando eu oro em pé na sinagoga para ser visto pelos homens, é o meu ego travestido de religião. É o meu ego quando julga o outro, é o meu ego quando dá glória a Deus, fala, viu, Deus é justiça. E a gente tem esses mecanismos assim. A gente pode usar a religião para maquiar o nosso ego. E Jesus está falando, sabe esse ego caprichoso seu? Essa vaidade sua? Que a gente tem uma tendência de ser cultuado. A gente tem uma egolatria. Então é esse que Jesus... E como que ele se manifesta? Ele pode se manifestar na relação com os outros
e na relação com a gente mesmo. Eu anotei algumas coisas aqui, olha. Não aborrecer a sua vida significa negar a si mesmo. Não é ascetismo religioso e para privação da vida, que a gente pensa que negar a si mesmo é negar toda forma de prazer, de alegria. Não. É negar o capricho, a vaidade, o orgulho. Quantas pessoas falam assim, eu não gosto, geralmente quando a pessoa fala, ó, toma cuidado, cara, fulano está muito sistemático. Ele fala o que pensa. Aí a gente acha que isso é bonito. Não, isso é estupidez. Isso é insensibilidade. Quantas pessoas têm péssimas relações pessoais em nome do quê? Do ego, do orgulho. E o ego se manifesta como? Na avareza, no interesse próprio, na falta de empatia, na falta de serviço. Isso nas relações pessoais. Jesus está falando, olha, quer seguir após mim? Então, vai ter que lavar o pé do outro. Quer seguir após mim? Então, vai ter que ir para o último da fila. Sentar lá atrás e não lá na frente. Né? Se você quiser ser o primeiro, você vai ser o último. Se você quiser ser o maior, você vai ter que ser o menor. Ele inverte justamente por causa do nosso ego, que é uma definição que o Ed René trouxe uma vez. Ele falou que o diabo é o nosso ego absoluto. E como que em nome do ego a gente faz atrocidades? Isso eu estou falando só em relação ao próximo, mas em relação a gente. Né? Eu coloquei aqui, olha. Negar a si mesmo seria negar o nosso ego caprichoso que faz mal ao próximo e a nós mesmos. Jesus diz, sede santos, isso que eu gosto do conceito de santidade. O que é o conceito de santidade? Se não destronar ou desentronizar o ego caprichoso. Né? Quando Jesus diz, sede perfeito como o Pai é perfeito no céu. O conceito de santidade para Jesus não é a santidade religiosa do pode ou não pode. Essa é uma pessoa que serve, essa é uma pessoa que não atende à nossa tendência egolátrica, egocêntrica, né? Ser santo não é ser egoísta, é não atender os desejos adoecidos do nosso ego, nas relações pessoais, quando a gente trata o outro mal, quando a gente é estúpido, quando a gente briga de maneira severa, a gente tem dificuldade de pedir perdão, a gente tem dificuldade com um monte de coisa em nome do nosso ego, em nome da nossa avareza, promovendo desigualdade, a gente vai fazendo essas coisas. A nossa insensibilidade, por isso que a gente precisa de comunidade. A gente precisa de comunidade, senão a gente precisa de comunidade e sociedade. Esse é um problema da nossa geração, que a nossa geração é a geração que não tem vida comunitária. A gente não tem vida social, a gente está tudo preso na internet, onde todo mundo é egoísta e sem um pingo de humanidade. A gente vai na página do outro, num trem que não foi dito para você a opinião do outro, você vai lá destilar ódio. Isso é o que, se não um ego? Eu quero ver se você teria, a pessoa deu uma opinião, você teria na cara dela a capacidade insensível, estúpida, de tirar o outro assim, destilando ódio. Por isso que a gente precisa da vida comunitária, para você ver que o mundo não gira em torno de você. Sempre tem um sofrendo mais do que a gente. Sempre tem um que sofre e que é mais forte do que a gente. Então a gente precisa dessas relações para justamente nos polir. É a relação com o outro que vai me polindo. Assim, gente, como que eu estou alienado? E é tão notável isso, assim, quando a sala de aula mostra muito isso. Você vai em determinados ambientes, eu rodo em muitas turmas, né? E aí eu vou em determinadas salas que os meninos não têm boa socialização, são extremamente agressivos. Especialmente ali com 11, 12 anos, que o menino ainda não sabe se é criança, não sabe ainda se é adolescente, ele tem dificuldade de entender o outro, então é tirado uma atrás da outra, é uma estupidez, aquela violência verbal o tempo inteiro, é o egozinho ali, ó. Aí você tem que polir aquilo ali, a educação é polir aquilo ali. E se ele não leva isso de casa, piorou, dá muito mais trabalho na sala de aula. Aí você não tem que dar aula, você tem que ensinar a coisa elementar, que é o outro não falar palavrão para o outro. É uma coisa horrorosa. Isso é o quê? Senão o nosso ego. Fulano de tal, cuidado que é muito sistemático. Então, é um egoísta estúpido. Fala o que pensa. Então, é insensível, não tem filtro. Porque a gente não pode falar o que a gente pensa. Você tem que ter educação. E quantas vezes a gente arruma confusão por causa disso? Né? Quantas vezes a nossa insensatez, a gente... A comparação ele faz mal, porque a gente sempre compara com o maior. Agora, se a gente olhar para baixo, cara, ter consciência da graça, nossa, como que eu sou abençoado. Né? Eu lembro de uma vez, né, que eu fui numa casa aqui em Itabirito, talvez uma das casas de uma amiga da Joana, que assim, eu fiquei impressionado. Eu acho que, sabe essas casas de novela, assim, surreal, uma casa, eu nem imaginava, uma casa tão chique teria aqui em Itabirito, assim, uma coisa de padrão de luxo mesmo. Aí quando eu voltei para minha casa ficou sem cor. Assim, gente, eu moro simples. Que idiotice, cara.
Aí depois eu quase dou um soco na minha cabeça. Acorda, meu filho, eu sou privilegiadíssimo, cara. Tem casa própria, tem um cachorrinho, tem família, tem tudo. Olha como é que a gente é. É esse ego que Jesus fala, né? Esse. Então o evangelho, ele não vai confrontar comportamentalismo exterior, ele vai confrontar esse ego nosso. Esse ego não pode habitar. Então nas relações pessoais ele manifesta assim, e na nossa relação com a gente mesmo. Quando Jesus fala, olha, ser santo é parecer com Cristo, sendo luz para o próximo e sendo luz para a gente mesmo. E aí o ego nosso também faz mal para a gente mesmo. Quantas vezes a gente tem maus hábitos? É interessante que para a gente, sempre quando a gente ouve a palavra vício, a gente associa vício com uma compulsão, um ato repetitivo que você está preso nele, consegue se libertar. E para a filosofia, vício é o contrário de virtude. Se virtude é uma prática do que é bom, qualquer prática ruim é chamada de vício. E a gente tem um monte de coisa que tem que ser polida. Não precisa ser um cara que está lá dependente do álcool, da droga ou de qualquer outra coisa, mas a gente tem coisas em nós que a gente precisa olhar para Jesus e falar assim, eu preciso melhorar isso aqui. Eu estou com preguiça. Eu preciso melhorar isso. Porque é o meu ego preguiçoso que não quer ir fazer atividade física, por exemplo, que dá uma preguiça danada, né? Poxa, eu tenho que me alimentar melhor. Poxa, eu tenho que consumir menos rede social. Poxa, eu tenho que ler mais. Eu tenho que polir, porque eu tenho que cuidar da minha saúde mental, porque isso tudo é o nosso ego. Quando eu pego menina, a sala de aula é a escola janela da vida, né? A escola é a janela da vida. Aí os meninos, aquela preguiça mortal, que não quer escrever, você precisa escrever. Você tem que copiar, porque você não pegou o jeito ainda. Eu falei, olha, se eu for atender à vontade de vocês, a gente vai embora agora e vocês vão assinar um atestado de vagabundagem no futuro. Se a gente atender só a nossa vontade, inclusive agora, seria muito melhor, né, guardadas as proporções, a gente se estivesse vendo uma série no Netflix, por exemplo. Até que para mim não chega uma hora que você começa a gostar de Jesus, a série começa a perder a graça. Que bom que às vezes aquilo que aparentemente no começo parece ser uma disciplina ruim, depois vira prazer, né? Mas quantas vezes é assim? Eu vejo a Melissa, papai, não quero comer, quer o quê? Bala. Eu vou deixar ela comer só bala? Pronto, vou perder minha filha por causa de saúde, problema disso. E a gente é a mesma coisa, com a Coca-Cola, com um monte de coisa ruim, hábitos ruins, do campo da moral, do campo comportamental, um monte de coisas que a gente tem que olhar para nós e falar assim, olha, eu preciso de luz aqui. Isso é o custo do discipulado. Porque eu não posso seguir Jesus e rebentar num vício que está me matando. Não dá. Jesus falou, olha, o seu ego caprichoso está te levando para esse buraco, enfrenta ele. E como que eu enfrento? Perseverança, que é uma obra que não pode parar no meio do caminho, e batalha, que é como um rei que levanta. Tem dia que você fala assim, não vou não. Não quero ler isso não. Não quero fazer atividade física não. Nossa, eu não quero nem trabalhar. Imagina, vai arrastado? Não vai? Então, para enfrentar o ego, a gente tem que enfrentar o ego arrastado também. Isso, você está vendo que eu estou falando do custo do discipulado e não estou pregando legalismo? Não estou aqui com legalismo. Cuidado, irmão, essa gravata, isso é coisa da religião. Esse brinco, essa música, isso é coisa para Jesus, não. Jesus vai lá na raiz. É quando Jesus fala, olha, vocês se orgulham aí de não adulterar, não adianta você só não adulterar exteriormente, se o seu olhar está podre. Jesus vai lá na raiz do ego. Então não tem como ser de Jesus e adulterar. Por quê? Porque o adultério é um atender ao bel prazer do nosso ego. Seja lá que forma de adultério for, né? Então, isso a gente tem que entender. Se eu atender minha vontade, eu sempre vou buscar poder, prazer e fama. São prazeres nocivos. E Jesus está falando, olha, sede santo como eu sou santo. Segundo custo discipulado, sempre é um serviço. O que é a cruz para Jesus? Tome a sua cruz, que era uma imagem muito clássica de Roma, né? Jesus falou da cruz sem saber necessariamente ainda que enfrentar a cruz. Para o apóstolo Paulo, a cruz é tomar forma de servo. Não, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou forma de servo. Não tem como ser discípulo de Jesus e não servir. Se você é discípulo de Jesus e está sendo só servido, você não faz nada para o próximo, o seu discipulado está estranho. Se o seu discipulado de Jesus é só ficar observando observâncias religiosas de pode ou não pode,
e você não é uma pessoa boa para o seu vizinho, você não é uma pessoa boa para a pessoa que é de outra religião, então seu discipulado está estranho. Porque para Jesus a cruz é o esvaziamento de si mesmo e tomar forma de servo. E é o que Jesus ensina antes de ir para a cruz. Ele pega uma toalha, põe na coxa dele, no colo dele, lava os pés dos discípulos e fala: tá vendo, eu sou o mestre, e eu estou lavando os pés de vocês. Vocês têm que fazer igual eu e lavar os pés uns dos outros. Então, o custo do discipulado não é ficar observando ritos, dogmas, é serviço. E a gente precisa disso, que a gente tem uma crentalhada imprestável, coloquei algumas coisas aqui. O que é a cruz, senão o serviço de Cristo em nosso favor? Né? Disse Jesus: se eu lavei os seus pés, também vós lavai os pés uns dos outros. Vivemos uma cultura secular e religiosa para ser visto, mas o discipulado é para serviço. Como que a gente vive isso, né? A igreja cheia de marketing, aquelas coisas espetacularizadas, a gente vive a era da imagem, dos status, dos stories, mas e o serviço genuíno? E aí, a coisa é tão horrorosa que se você faz um serviço genuíno ao próximo, você pode ser chamado de comunista. É uma coisa muito estranha. Aí, algumas frases do pastor Zé Bruno, pregando, que é um ótimo pregador, inclusive, ele fala assim: olha, o discípulo não é aquele que acumula, é aquele que reparte. A igreja não é aquela que arrecada, é aquela que distribui. Que é a lógica do discipulado. Se a igreja está inchando, mas cadê o próximo? Cadê o serviço? Cadê a relevância dela para a sociedade? Ah, mas defendeu moral e costumes, mas o que fez pro próximo mesmo? Alcançou o invisível, né? Onde estão os discípulos que se repartem como Cristo fez, né? Aqueles que se repartem com o Cristo que tem fome, sede, frio, aquele Cristo que está preso, aquele Cristo que está marginalizado. Uma situação que me comoveu bastante: a Joana atendeu uma gestante essa semana, uma menina de 15 anos, que a Joana está pegando assim. Deve ser a Melissa. A Joana atendeu essa gestante, e aí essa gestante, ela, 15 anos, a Joana já estava fazendo o pré-natal dela, e na hora de ir embora, a Joana já estava indo embora, a gestante chegou com muita dor, já estava querendo, com poucas semanas, trabalho de parto. Aí a Joana atendeu ela junto com a Melissa na UBS, ficou lá, pós o horário, junto com uma técnica de enfermagem, e chamou a ambulância, deu tudo certo, levou para a ambulância e tal. Aí depois, a Joana e essa técnica que ajudou ela, fizeram uma bolsinha, que bonitinho, cara, um kit para ela, que às vezes, né, foi de bate-pronto para o hospital. E aí fizeram, a Joana colocou camisola. Ela disse: eu não estou precisando mais dessa camisola, né? Porque ela vai precisar de uma camisola, ela pode ganhar um neném. Pô, cara, que sensibilidade, né? Uma garrafinha de água, uma garrafinha de Toddy. Pô, gente, isso é discipulado de Jesus. Eu sempre gostei da Joana nesse sentido, porque quando eu estava namorando, como um bom crente, eu pedi a Deus uma varoa. Mas eu nunca fui pensando assim: não, eu quero uma mulher do fogo, eu quero uma mulher de oração, uma mulher... Não, eu queria uma pessoa assim, com mais cara de discípulo com a cara de crente. E aí essa outra amiga dela, né, essa técnica, também fez um kit maravilhoso, com tudo que ela precisava, já levou roupinha para o neném, fizeram um kit. É isso que é o evangelho, é isso que é o caminho do discípulo, é esse que é o serviço. Então, o custo do discipulado é como que a gente está servindo o próximo. A gente não serve nem dentro de casa, a gente não serve o cônjuge, o filho, mas não está servindo o vizinho, não faz nada. A nossa espiritualidade está numa espiritosfera que não muda ninguém. Por isso que a gente tem muita religião e pouco discipulado. Então, o segundo custo do discipulado é o serviço. O terceiro custo do discipulado é um caminho de cruz, né? O caminho de cruz para Jesus: olha, toma sua cruz lá. A gente vive hoje uma espiritualidade consumista, que é só ganhar bens. Quando a gente vive um discipulado que é o caminho da cruz, eu sirvo a Deus por Deus mesmo, não pelo que Deus me dá. Aí eu fiz uma pergunta retórica para a gente pensar assim: olha, se Deus não te der nada na caminhada, você aceitou Jesus, anda com Jesus, se Ele não te der nada que você pense, você ainda assim conseguiria? Se sim, você é discípulo. Porque a gente não busca Deus por
Infelizmente deu um problemazinho no áudio, né? Aí, alguma coisa que começou a falhar o som. Tô esperando voltar, não volta. E é uma pena, né? Mas ele já trouxe assim o teor, já trouxe a essência da mensagem, já tá no finalzinho também. Deu para entender. Pois é, e assim eu encerro a nossa transmissão aqui, porque está sem o áudio, né? Já fizemos a oração da noite. Deus abençoe todos vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal. Vocês divulguem para outras pessoas que gostam de estudar, que gostam de levar a sério as coisas de Deus. Então esse é um canal muito sério. E o agradecimento a todos vocês que têm colaborado com as suas orações, seus dízimos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Assim nós encerramos. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.